Transição de carreira não é fácil. Mais um postzinho aqui no BR Dev. Cara, e assim, a gente já conversou sobre isso, sobre carreira, a gente tem falado bastante sobre carreira, inclusive eu acho que a maior parte dos vídeos meus aqui são sobre carreira, principalmente na área de TI. E cara, não é fácil mesmo. Transitar carreira é um negócio muito complicado. Eu particularmente acho que existe uma necessidade até de uma força de vontade um pouco maior de quem está fazendo essa transição. É óbvio que quando você transita de uma área para outra, que é uma área muito diferente, a transição é ainda mais complicada, né? Eu vou chutar aqui, por exemplo, o cara que trabalha na área de saúde, transitando para a área de tecnologia, cara, é muito complicado, sabe? É uma transição muito difícil. E exige muita força de vontade, existe preparo, e exige também assim, um certo acolhimento, né? Vamos lá. Salve galera! Nesse post quero compartilhar o meu processo de transição de carreira de forma resumida. Tenho 36 anos e entrei para a área de dados com 35, no Banco Itaú. O Itaú, críticas à parte, aí, teve uma treta recente aí com alguns influenciadores, tech influencers, né? Mas a gente tem que entender que o Itaú é uma empresa muito legal e tem dado bastante chance. Lá a experiência foi péssima, porque os líderes eram distantes do cotidiano de desenvolvimento. Todos, incluindo o tech lead, que não sabiam dar tarefas desafiadoras para o estagiário. De modo que fiquei meses com pouca demanda e me desenvolvi pouco. Quando eu conversei com o coordenador sobre isso, eu ter mais tarefas, ele não entendeu e disse que estava ali para aprender. A conclusão é que fui dispensado com um ano de estágio. Eu não sei como é que foi essa abordagem. Obviamente, o coordenador, o responsável, ele tem que ter um certo entendimento da demanda que você está executando, se você está dando conta ou não. Então, se eu enxergo que você está dando conta das demandas que eu estou passando, eu vou te passar demandas que te desafiam um pouco mais. Óbvio, se você é um estagiário e você precisa de mais desafios, não é que eu vou pegar uma tarefa que eu deveria passar para um sênior e passar para você. Mas eu vou, em certa medida, né, e aumentando ali a escala de dificuldade das tarefas que eu estou te passando. Na minha segunda experiência foi uma empresa pequena. Lá entrei para construir um dashboard no Power BI. E quando comecei a desenvolver, constatei que a empresa não tinha nenhuma estrutura para desenvolver produtos de dados. O computador do escritório travava o tempo inteiro e nem o supervisor e o CEO resolveram quando eu falei sobre isso. Eu tinha que chegar em casa e continuar o trabalho que não conseguia trabalhar no escritório. Além disso, o CEO não queria contratar as tecnologias que eram fundamentais para realizar o projeto, como um Data Warehouse. A empresa não tinha nenhum tipo de ambiente para armazenar e transformar dados. O CEO, que é o supervisor, queria que o supervisor construísse os requisitos para as métricas do dashboard, mas esse nunca quis saber de nada e só queria saber o resultado final. O CEO sempre me perguntava se validei as métricas com o supervisor, e mesmo sabendo que ele não queria saber de nada. Conclusão. O CEO era estúpido, não queria me ouvir sobre as limitações da tecnologia da empresa e queria construir um dashboard de qualquer maneira, e mesmo assim queria qualidade. Ele achava que sabia de tudo quando abria a boca para falar sobre algo técnico, só falava merda. Pedi para sair com muita alegria. Aqui tem 2 pontos, né? Será se o problema é a transição de carreira ou de repente tem alguma coisa com o seu comportamento? Aqui alguns comentários. É raro, mas acontece constantemente, infelizmente. Mais uma história de CEO que não está nem aí para nada e quer que entregar algo tecnológico sem tecnologia e equipe. Melhor coisa é sair da empresa mesmo. Tá bom. Tem problema em todo lugar. Sabendo disso, o que você pode fazer? Porque até então terceirizou a culpa. Isso aqui pra mim é importante. Eu também acho
que ele só terceirizou a culpa. Tipo, ele trabalhou em 2 empresas e nas 2 empresas ele teve problema, sendo que uma dessas empresas é simplesmente uma das maiores empresas do Brasil. Eu nem tô falando de TI, tá? O Itaú eu acho que o maior banco privado do Brasil. Então, dos bancos tradicionais. Então, assim, eu realmente faço esse questionamento. Pô, beleza, será que o seu problema tá na transição de carreira? Tá nas empresas ou tá em você? Não que eu ache que será perfeito. Nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter algum problema. Mas problemas existem para que sejam resolvidas. Então, do meu ponto de vista, eu acho que, sei lá, de repente poderia ter tido um pouco mais de cuidado aqui. Existem formas de falar. Transitar de carreira. E agora vamos pro tópico em si. Independente se você está transitando ou não, se você está só começando, iniciar em carreiras complexas, TI, dados, programação, exige de você muita paciência. E jogo de cintura. Jogo de cintura não só no sentido de saber lidar com os problemas que você vai enfrentar, mas também no sentido de você, como é que eu diria assim, tem um termo, saber rebolar, né? Para poder cuidar dessas coisas, desses problemas. Imagina, cara, que você tá lidando com pessoas diferentes o tempo todo. Muitas das vezes você tá lidando com pessoas que já estão na área ali há muitos anos. E não se trata só de, por exemplo, o CEO que não quer saber de nada. Se trata também de você tentar entender a demanda e passar uma solução mais ou menos organizada para os seus gestores. Saca? Porque muitas vezes quando a gente está transitando, e eu imagino que isso aconteça, né, eu já vi alguns casos um pouco parecidos, lógico, dadas as devidas proporções, mas eu imagino que o cara tem essa ansiedade de mostrar logo, né? Pô, eu tô estudando, eu preciso me afirmar logo, eu já tenho 36 anos, né? Isso não é incomum, cara, e não é culpa de ninguém também. A gente vive numa rotina de mercado que empurra a gente para que isso aconteça. Então, assim, eu teria muito cuidado com essas questões relacionadas a termos de carreira. Eu acho que uma boa forma de você resolver problemas de tecnologia, de estrutura, cara, você justificar. Beleza, por que eu preciso de uma data warehouse? Por que isso faz sentido? A gente realmente precisa? Quanto custaria? Entrega isso pro seu coordenador, pro seu CEO. Se você tinha um contato direto com o CEO da empresa, cara, você tinha uma porta aberta ali que talvez você não soube aproveitar. Porque uma coisa é você falar que precisa, e eu não sei, não estou fazendo juízo de valor aqui, eu não sei se ele fez esse tipo de serviço. Mas uma coisa é você falar pro pessoal da empresa que precisa. A outra coisa é você provar e mostrar por que precisa. Se vocês não fizerem a contratação desse serviço, cara, a gente vai ter essa limitação por causa disso. Entrega pra ele uma lista. Tá, então aqui, lê aqui. Entendeu? Eu várias vezes tive que fazer... Cara, quando a gente trabalha pra agência de publicidade, principalmente, e agora sim, pegando no meu passado sombrio, trabalhei muito tempo pra agência de publicidade como desenvolvedor, fazendo site. Eu acho que muitos desenvolvedores também começaram assim. Fazer site com WordPress, fazer site landing pages, fazer essas coisas todas. Muitas das vezes, cara, a empresa queria lá, vamos desenvolver um portal, né? Pegava um cliente X, vamos fazer um portal, vendia para o cliente aquele portal lindo, maravilhoso. Só que quando ele vendia isso, ele não vendia, né, o custo que se tinha. Então você tinha às vezes lá, sei lá, vou chutar um caso, um hospital ou mesmo uma faculdade que recebe, sei lá, milhares de acessos por dia num ambiente de hospedagem, por exemplo, que é para ficar mais focado, mais direcionado, que não suportava aquilo. No Brasil, teve um período ali que você queria fazer o máximo, um projeto gigantesco, com o mínimo possível, e hospedar no sistema, no serviço de hospedagem mais barato que tivesse. Nasceram vários no Brasil, com serviço de hospedagem de R$19, R$15. Tinha vários. Só que você tem um preço com isso, não é só pagar. Uma coisa é eu fazer a minha landing page pessoal, meu portfólio, botar lá, sou o Thiago, sou desenvolvedor. Outra coisa é uma faculdade colocar, por exemplo, colocar lá um portal
mostrando curso, mostrando inicialização de matrícula, essas coisas. Resultado, dava pau. Quando isso acontecia, o cliente vinha em cima da gente, porque eles queriam o serviço funcionando. Obviamente, eles estão certos, eles pagaram por aquilo. Se a publicidade, se a agência vendeu errado, aí é um problema da agência. E aí o que eu tinha que fazer muitas vezes é justificar por que aquele erro estava acontecendo naquele ambiente e como consertar. E quando eu chegava pro cliente e falava o seguinte, cara, hoje você paga R$15 na sua hospedagem. Para você ter o seu sistema funcionando bonitinho, seu sitezinho com formuláriozinho, você vai ter, eu tô chutando, tá, pessoal, mas você vai ter que passar para um servidor onde você vai pagar o dobro, você vai pagar R$30. Cara, não é muito, mas era o suficiente pro cliente ficar doido. O cliente ficava maluco, por causa de R$30 às vezes. Lógico, houveram casos mais, na minha carreira, houveram casos mais maiores mesmo, assim, de eu ter que passar o cara para uma AWS e aí no AWS, sei lá, subir de 15 para R$300 mensais, porque aí o cara precisa de um load balancer, o cara precisava de mais máquina, o cara precisava de ter mais performance, né? Porque eu já peguei projetos de todos os tamanhos e às vezes isso acontecia. Explicar isso, cara, é um negócio absurdo. Então, quando você está transitando de carreira, você está num ambiente muito mais, eu diria, instável do que quando você já está na carreira há mais tempo. Porque você está transitando de carreira, você tem que provar para todos, você tem que provar para si mesmo. Porque existe uma cobrança interna também. Existe um sou contador, já sou um contador, trabalho aqui 1000 anos e estou migrando para tecnologia, o que eu estou fazendo? Eu preciso performar em tecnologia igual eu performava, pelo menos, em contabilidade. E as coisas não são assim. Entendeu? Então uma dica que eu posso te dar é essa. Cara, você quer passar alguma coisa, você tem que provar. Fala, explica, faz um dossiê e explica. Olha só, a gente precisa contratar o serviço XYZ para a gente ter tudo funcionando perfeitamente. Sem o serviço XYZ, a gente consegue chegar até aqui. Ponto. As coisas vão ficar mais claras, vai ficar mais tranquilo para você e, cara, documente tudo. Você tá transitando de carreira? Documente tudo. Não conversa pelo WhatsApp, envie e-mail. Fez um script que executava tal função que atualizava lá a dashboard lá no Power BI. Documenta tudo, documenta você pedindo para ter mais recurso, documenta porquê, documenta qual foi a resposta, documenta que você explicou quais eram as limitações, documenta tudo. Com a documentação correta, bicho, fica muito difícil deles terem argumentos. E assim, ser mandado embora, pedir para sair, isso aí, do meu ponto de vista, vai ser inevitável, entendeu? Se você fizer um bom trabalho, você pode ser contratado, você também pode ser dispensado. Então, eu acho que transição de carreira é um processo... É triste dizer que é um processo longo, porque muitas dessas pessoas estão transitando de carreira com uma idade já um pouco mais avançada. Existe um temor de tentar transitar de carreira e não conseguir. Então, assim, é meio complicado. Mas eu acho que assim, cara, tente, não tenha medo de tentar. Você nunca vai estar velho para tentar algo novo. E isso é uma coisa que eu defendo. Você só tem que ter paciência e consciência do que você está fazendo, né? Você tem que entender que é um processo tanto para você quanto para quem está te contratando, né? E tentar sempre fazer o melhor possível e não terceirizar a culpa. Por mais que a empresa tenha a parcela dela, você tem a sua. Mesmo quando você já for um cara mais formado, tiver completado a sua transição e estiver atuando na área, os erros vão ser sempre compartilhados, pessoal. Isso é uma coisa que pouca gente fala. Às vezes, quando rola um layoff, eu fui dispensado de um projeto. Eu já não estava gostando do projeto, eu já iria sair de toda forma, mas aí quando... É que negócio, né? Empresa, o feeling é um negócio louco, né? A empresa percebeu que eu não estava muito satisfeito e foi lá e deu um jeito de me dispensar antes de eu pedir. A minha intenção era finalizar o mês, receber e pedir para sair. Eles foram me dispensaram com 10 dias antes. E, cara, eles têm culpa
porque sim, a empresa era extremamente desorganizada. Eu tenho culpa por eu não ter chegado no meu coordenador logo nos primeiros dias, quando eu vi, ter falado com ele. Falei, bicho, essas coisas são muito desorganizadas. Porque aí o que ficou passou a impressão? Passou a impressão de que as coisas estavam desorganizadas. Eu não falei nada, porque se eu não falei nada, eu concordei e entendi que eu daria conta, e no final das contas eu não dei conta. Por mais que eu tenha comentado em algumas reuniões, que eu realmente comentei, falei, poxa, tô achando meio estranho e tal, assim. A impressão que passou no final das contas foi essa. Então eles têm culpa, eu tenho culpa. Modéstia à parte, e não, agora eu vou jogar um pouco aqui, eu acho que a culpa maior é deles, porque se eu sou gestor, eu tenho que ter esse feeling. E tendo esse feeling, eu não tenho que esperar a coisa chegar num ponto onde eu tenho que dispensar um colaborador. É o meu ponto de vista. Eu tenho que ter esse feeling e perceber, falar, cara, eu tô vendo que você talvez não tá satisfeito, tá acontecendo alguma coisa. E aí sim, a partir dessa conversa, tomar as minhas decisões. Pô, eu realmente não tô tão satisfeito, achei que seria de um jeito, tá sendo de outro. E aí, pô, o que a gente pode fazer pra melhorar? Nada? Então, infelizmente, nós vamos ter que dispensar. Não, a gente pode fazer algo pra melhorar. Então, tudo bem. Então, vamos seguir, vamos tentar melhorar, vamos fazer mais uma prova aí 1 mês ou 2 e a gente vê o que acontece. É como eu acho que fala, mas é dinheiro, vai dispensar. Cara, não é assim que a banda funciona. A gente tem visto uma enorme quantidade de empresas com problemas para contratar desenvolvedores também. E pouca gente tá falando disso, tá? Eu estava conversando com o pessoal recentemente sobre a dificuldade de se encontrar profissionais Java, bons profissionais formados. Não é que cara que faz curso na internet, não é o Thiago da vida, por exemplo, que está fazendo uma formação num curso online e que tem ele seguiu mais ou menos, mas ainda não é um programador. Eles estão precisando de gente profissional cascudo mesmo, assim, e tá tendo uma enorme dificuldade agora, porque a galera tá sumindo, tem que trabalhar fora. Ninguém fala disso, né? É engraçado. A IA vai roubar seu emprego, mas ninguém fala disso. É muito doido, né, bicho? É um paradoxo muito engraçado. Bom, e você? Fez transição de carreira? Como você se sente fazendo essa transição? Você já passou por uma situação tipo essa, onde o seu coordenador não ajudou muito? Você não se sentiu acolhido pelo seu coordenador? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, dá essa força pra gente. O canal tá crescendo devagarzinho ainda, muito devagar, mas tá indo, né? O importante é seguir. E no mais, obrigado aí todo mundo que assiste, que deixa curtir, que deixa seu comentário. Tá sendo muito importante pro canal. Valeu!